correção da prova de língua espanhola do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2023. Então, na data de 5 de novembro, foi realizada a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. E na primeira etapa tem as provas de língua estrangeira, que você pode escolher inglês ou espanhol. Nós faremos agora a correção da prova de espanhol. Lembrando que eu estou com o caderno azul, certo? Por que eu estou avisando isso? Porque a ordem das questões são diferentes de acordo com a cor do caderno que você recebeu no exame. Mas se você tiver com seu caderno em mãos, dá para você acompanhar, ou se não, se você saiu mais cedo e não pôde esperar ou receber o caderno, você também consegue acompanhar a correção agora, certo? Então, vamos dar uma olhadinha no que caiu na prova do Enem de espanhol. Eu vou analisar com vocês as questões e em seguida nós vamos para o gabarito, certo? Questão 1, texto 1. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto estudiar? ¿Por qué me cuesta tanto concentrarme? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no consigo aprender con los demás? Então, esse é um texto, né, com esse questionamento da dificuldade de se concentrar, de estudar. Temos essa imagem, foi um texto tirado de Outras Voces en Educación.org, um texto adaptado de novembro de 2022, que eu sempre falo para vocês, né, procurar leituras do ano, mas saber que, vez ou outra, vai sair textos de outras épocas na prova do Enem, certo? Esse foi um texto de 2022. Vamos à parte 2 ainda da questão 1. Texto 2. Gente, o nome desse rapaz eu não sei bem a pronúncia, certo? Porque não é um nome hispano. Mas vamos lá. Isaiah Washi, algo assim, né? Não tenho 100% de certeza. Es un niño de 8 años cuyo mundo está plagado de maravillas que nadie más parece apreciar. Colores, peces, perros y cometas, que simplemente no son importantes en la vida de los adultos, que parecen más interesados en cosas como deberes, las notas o la limpieza. Y Ashan parece no poder hacer nada bien en clase. Cuando los problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio. Olá, Marvin, buenas noches, Leandro. Gente, temos aqui um nativo, um gringo, na live, né? Nativo de espanhol, acompanhando aqui a correção do Enem 2023, língua espanhola. Continuar aqui o texto, gente. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio donde Sayan tiene además que aceptar estar lejos de sus padres, hasta que un día el nuevo profesor de arte, Ran, também não sei pronunciar esse nome, gente, eu acho que é um nome árabe, Ran Shangar, algo assim, entra en escena, se interesa por el pequeño Isan y todo cambia. Então, gente, antes de nós começarmos a correção, olha que interessante, essa primeira atividade ou questão, ela foi dividida em duas partes. Texto, vou tentar aqui falar com vocês, para quem chegou agora, texto 1 e texto 2, sendo o primeiro texto um questionamento, né? O menino tá tendo dificuldade, por que não consegue se concentrar na escola, por que não aprende, o que passa, o que acontece. E aí nós temos uma imagem, né, onde o professor ele procura olhar nos olhos da criança, se abaixa para ficar na mesma altura do menino, né, dar atenção. E aí o texto 2 já dá mais detalhes. Antes de irmos aos itens, o que vocês puderam entender? Por exemplo, qual é a idade do menino, do Ishan? Ele tem 8 anos, né? E ele é um menino, olha, que aqui retrata o mundo dele, né? Esse termo aqui, ó, cujo mundo está plagado. Plagado é um termo para cheio, certo? Nem sempre vai ser literalmente plagado num sentido negativo, de praga, certo? Porque praga em espanhol é plaga, né? Então, plagado pode também ter o sentido de cheio, né? Então, o mundo dele está cheio de maravilhas que nem todo mundo consegue apreciar. Cores, os peixes, cachorros, cometas, né? Talvez não sejam tão importantes assim na vida de alguns adultos, mas ele é interessado por essas coisas, né?
Mas ele tem um problema, ele parece não conseguir fazer nada bem na escola, na aula. E isso traz problemas para ele. Ele acaba sendo disciplinado e as coisas parecem não melhorar. E aí a gente vai agora começar a correção. Na verdade é um filme, gente, que eu ainda não tinha assistido esse filme, olha. Vocês conhecem? O filme Como Estrellas en la Tierra aborda o tema da dislexia, relacionando o cartaz do filme com a sinopse. Então, aqui é só uma sinopse para a gente entender por detrás do filme, certo? Eu tô corrigindo agora com vocês, gente, ao vivo mesmo. Tô lendo agora as questões. Então, esse cartaz, na verdade, é um filme, certo? E aí é o resumo do filme, né? Relacionado o cartaz do filme com a sinopse, constata-se que vamos aos itens. Item A, olhar diferenciado para com o outro gera mudanças. B, estudante com dislexia apresenta um tom questionador. C, abordagem para lidar com a dislexia é pautada na disciplina. D, contato com os pais prejudica o acompanhamento da dislexia. Ou E, mudança de interesses ocorre na transição da infância para a vida adulta? Se você estivesse fazendo a prova do Enem hoje, ou quem fez a prova de espanhol ontem, qual seria o item correto? Quem quiser deixar aqui nos comentários, qual item você marcaria aqui na prova de espanhol do Enem? O Marvin comentou aqui que ele marcaria o item A. Mais alguém quer participar? Que item você acha que é o correto? Vamos já à resposta. Essa é a foto, né, da questão 1 da prova de ontem do Enem, retratando o filme Como Estrellas en la Tierra. O Marvin acertou, gente. É o item A, Marvin. Parabéns, é isso mesmo. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão 2. Vamos ler aqui a questão 2. Diz assim: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Esse texto é um texto de 2021. Tá um pouquinho borrado aqui a fonte. Negra cubana qc.com, algo assim. Vamos entender aqui a questão. Para enfatizar características e atitudes que reforçam a identidade da mulher negra, o poema da escritora costarriquenha apresenta A, advérbios como rotundamente e categoricamente. B, verbos reflexivos como me niego, me acepto. C, adjetivos como grande e hermosa. D, substantivos como sangre e piel. Ou E, adjetivos possessivos como mi e mis. Se você estivesse fazendo a prova do Enem hoje, ou quem fez ontem, quais seriam os itens? Qual o item verdadeiro? Item A, B, C, D ou E? Dá um tempinho para vocês dizerem aí a resposta. Marvin disse que é o item A, né? Muito bem, é o item A de novo, viu, gente? Na questão 2 de espanhol do Enem. Né? Então, advérbios como rotundamente e categoricamente, certo? Agora, vamos à questão 3. Gente, rapidinho, porque o meu celular tá quase descarregando. E aí pode ser que caia a live. Vou só pegar aqui o carregador que está aqui ao lado. Conectá-lo para a gente conseguir concluir a nossa correção de espanhol.
Então, vamos lá. Voltar aqui a correção da prova do Enem. Pronto. Tá, 15% de bateria. Acho que dá tempo a gente concluir a correção. Questão 3. Caramelos en sus suelos. Vou ler com vocês o texto, tá? Las tierras de España tu vista enamoran. Sus gentes te amistan. Cocinas te molan. El plato común, pues tortilla, patatas en bares, figones, hortalizas, las tapas, sabor nacional, el gazpacho, sus vinos, sangría, jamón y jamón de sabrosos cochinos. ¿Cuál sello te graba sus típicos platos? Sabrás por dos pasas por solo tu olfato. Si en cada lugar un sabor peculiar, al paso cautiva tu bien paladar. Son más que recetas, será alegoría, será identidad. Hay reserva en su guía, son platos allende un timón conductor. Son mar, ríos, sierras, son valles, son flor y aportan conventos a gastronomía, sus dulces, sabor celestial de ambrosía. Também esse texto também de 2021, adaptado desse site, calameo.com, certo? É um poema. E esse poema, ele fala aí da gastronomia, né? Nesse poema, o eu poético enaltece vejamos os itens. A, característica amistosa do povo espanhol. B, beleza das paisagens naturais da Espanha. C, variedade de pratos na gastronomia espanhola. D, relação entre os sentidos do paladar e do olfato na gastronomia. E, gastronomia como representação de identidade cultural de um povo. Qual seria o item correto? Questão 3 de espanhol do Enem 2023. Qual seria o item correto da questão 3? Item A, B, C, D ou E. Então, se você marcou o item E, você acertou. Vamos ver aqui. Item E, gastronomia como representação de identidade cultural de um povo. Eles são, sim, amistosos, né? Mas um ponto muito interessante da cultura hispana em geral é o gosto pela cozinha, né? E suas excelentes receitas. Então, o item E é a resposta correta da prova de espanhol do Enem. Vamos agora à questão 4. Questão 4, vamos ler o texto. Técnicas de manipulación y el resultado. Manipular es sembrar en la conciencia y en la mente de la gente ideas, actitudes, conceptos y aspiraciones, incluso falsas y inmorales, que sirvan a los objetivos de sus manipuladores. Manipular es una de las primeras cosas que aprendemos en la vida. A muy temprana edad, los bebés descubren el poder del llanto, el berrinche, los pataleos, la risa o alguna gracia, como recursos para demandar atención, exigir comida, pedir ayuda o simplemente mantener ocupada a la gente. Nuestras actitudes de adultos reflejan lo mucho o poco que algunos maduraron, procesaron y rebasaron ese periodo. Para que exista un manipulador, debe haber una base de ciudadanos indefensos, dóciles, desculpa, gente, desinformados. El manipulador es celoso, a veces casi paranoico. No admite cuestionamientos ni quiere que nadie ocupe su espacio. Sabe que su vigencia depende de presencia controladora. Todos los días hay que marcar la línea del discurso, incidir en el debate. El ridículo vale la pena si con ello se logra una cortina de humo. Antes da gente ir para a correção, eu queria perguntar a vocês o seguinte. Olá, Sore, buenas noches, amiga. Que tal estás? Deixa eu virar aqui a câmera. Tô bem, amiga. Temos mais uma amiga aqui, né? Nativa. Desculpe.
nativa do idioma espanhol. E eu vou aproveitar que a Zori está aqui na live, se ela ainda estiver, eu queria comentar duas palavras que me chamaram a atenção. Olá, amiga, que tal? Que tal estás? Zori, aproveitando aqui, né, gente, essa presença de milhões de dólares, me chamou a atenção aqui algumas palavras. Eu queria saber se a Sorelin usa essas palavras, né, porque dependendo... Ai, que bueno, amiga, me alegra que estés bien. Dependendo da região, muda, né? Mas, por exemplo, esse texto que caiu na prova do Enem de espanhol fala de técnicas de manipulação, né? E aí usa esse termo aqui, ó, berrinche. Amiga, tu usas esse termo, berrinche, em Venezuela é comum. E berrinche pra gente é como se fosse birra. Pessoa que fica fazendo birra. Se a Sori ainda estiver por aqui, eu vou pedir para ela dizer o que ela acha dessa, se ela interpreta de outra forma. O berrinche é a pessoa que faz birra, né? Como a gente diz aqui no Ceará. E tem outra palavra também, olha, que apareceu no texto. A Sori disse que usa. Mas usa nesse sentido, Sori? De uma pessoa que fica fazendo birra. Que se pode entender dessa expressão? Dá um tempinho, esse a Zorelin responde. Palavra berrinche. Além de berrinche, apareceu também uma palavra que talvez muitos de vocês, amigos, achem nova, né? Assim, não tenham visto ainda. Ou não lembrem o significado, que é essa palavra pataleus. Pataleus. O que seria pataleus, traduzindo do espanhol para o português? Daqui a pouquinho a gente vai à correção do gabarito. Lá usamos para um acto de malcriadez. Olha que chique, gente. Nós temos uma tradutora aqui internacional na nossa live. Graças, amiga. Zorelin. Então, ela disse, olha, a Zorelin, né, gente, ela é estrangeira do idioma espanhol, nativa. E ela disse aqui para nós nos comentários que a palavra berrinche, ela é usada para alguém malcriado, alguém respondão. Certo? E temos a palavra palateus. Pataleus, né? Pataleus, gente, a gente pode entender como um chute. Chute no português, né? Espernear, esperneio, né? Mas tem mais a ver com espernear do que com o próprio chutar. E às vezes as crianças fazem quando elas ficam irritadas ou quando elas pedem algo e não conseguem. E meio que aí mostra exatamente isso, que desde a infância a gente aprende a manipular, entre aspas, não para fazer o mal, mas por uma questão de sobrevivência. Por exemplo, a criança, quando ela quer pedir algo aos pais, às vezes ela chora, né? Às vezes ela... É o jeito que ela tem de chamar a atenção. A Zorelin diz que também usa pataleus. Usa nesse sentido, Zorelin, de espernear, de como discordar de algo? Ou você traduziria de outra forma? Esperar aqui a amiga comentar o que ela acha. Conseguir lo que querem. Pataleus em espanhol é exatamente isso. Aqui em português, Sori, a gente tem uma expressão que chama espernear. Mas não literalmente que a gente está batendo as pernas, né? A Sori concordou. Isso mesmo, los niños lo hacen para conseguir lo que querem. Isso. E não que os ninhos sejam maus, que as crianças sejam más. É algo da nossa natureza humana. E aí o texto mostra que conforme a gente vai ficando adulto, né? Aí, olha, a gente vai... os bebês, né? Descobrem o poder do llanto, né? Que é o choro, do berinte, dos pataleus, da própria risa, né? Para conseguir atenção, comida e muitas outras coisas. Só que essas atitudes, quando nós somos adultos, a gente já tem a capacidade de refletir, meditar. E... quando somos mais maduros, a gente vai processando que nem sempre a gente vai ou deve usar desses recursos para conseguir o que quer. Mas vamos à correção desse texto? Após a leitura desse texto, a questão 3 do Enem quer saber o seguinte da gente. Aliás, a questão 4 já, né? Questão 4. Vamos aqui aos itens, olha. Nesse texto, a expressão cortina de humo revela que o manipulador A. amadurece tardiamente, B. busca mascarar a verdade, C. rejeita questionamentos alheios, D. aproxima-se de pessoas indefesas, ou E. faz-se presente de forma controladora.
Temos uma amiga aqui, estrangeira, acompanhando a correção do Enem. Querida amiga Sorelin. O que significa cortina de humo? Se você fez a prova ontem e você marcou o item B, você acertou. Né? Se a gente fosse ao pé da letra, humo pode também ser entendido como fumaça. Né? Por exemplo, se você está num ambiente com muita fumaça, você não consegue enxergar bem o ambiente. Você quer sair correndo do lugar, né? Você não vai ficar cheirando e inalando aquela fumaça, né? Então, como se formasse uma cortina diante dos seus olhos, uma poluição que não lhe deixa ver. Na prática, gente, isso é uma expressão para uma pessoa que está mascarando a verdade. Ela não quer que você veja, que você enxergue a realidade. É uma manipulação, certo? A Sorelinha aqui comentou que para ela seria de aproximar-se de pessoas indefesas. A expressão cortina de humo? Porque o manipulador, ele faz isso, né? Ele se aproxima de pessoas que... Lembrando, gente, que esse assunto de manipulação, para quem chegar depois, é um texto que caiu no Enem, tá? Cortina de humo. E aí? Olha só. O dicionário, ele traz bastante essa expressão cortina de humo. O humo, ela é a fumaça, né? Mas aqui não é uma fumaça literal. Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Né? Voltando aqui no item, só para vocês verem, ó. Aqui a gente não vai traduzir cortina de humo como fumaça, né? Não dá para fazer essa tradução literal. Aí a gente tem que entender o contexto. Quando você tá num ambiente que tem fumaça, você consegue estar naquele ambiente? Ou você tem que sair dali? Então, o manipulador, ele realmente se aproxima de pessoas indefesas, mas aqui o texto, ele quer que a gente foque no significado por detrás de cortina de humo. E às vezes, se necessário, é bom a gente até voltar no texto, olha, para a gente entender como que a expressão ela foi aplicada. Vamos voltar aqui no texto. Ele explica o que é manipular, aí ele dá mais detalhes, né? Aí quase no finalzinho, olha. Todos los días hay que marcar la línea de discurso, incidir en el debate. El ridículo vale la pena si con ello se logra una cortina de humo. Né? Então, o que acontece? Essa pessoa manipuladora, ela só tem ganhos quando ela consegue esconder a verdade. Porque se a gente souber quem ela não vai conseguir mascarar a verdade. Então, a questão 4 do Enem, por esse contexto, o item correto é o item B. A pessoa manipuladora busca mascarar a verdade. Zoredin comentou, agora entendi, amiga, não tinha lido bem. Sem problemas, amiga. No problem. Sem problemas. Vamos para a última questão de espanhol? Questão 5 do Enem 2023. Que quede claro. ¿Cómo es posible que se cierren tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, muchas mentes ante un acto xenofóbico sin precedentes? Presidentes, ministros, cancilleres, autoridades responsables. ¿Quién pagará el daño causado a familiares por un loco de la estrada sin modales? Se alejó de aquel lugar donde su color era mucho más que su color, era su raza, persiguiendo un sueño que desapareció, que se fusionó y terminó en una pesadilla. Déjame que te cuente esta historia que sucedió en el metro de Barcelona, cuando aquella mañana la injusticia y xenofobia se juntaron de la mano, protagonizando una de las más feas escenas de racismo. En aquel vagón viajaba un ángel de color diferente. En su camino se interpuso aquel inconsciente
que aún sabiendo lo que hacía, seguía hablando con su gente. Le dio al ángel 2 patatas en su cara, se rió de ella sin cambiar la mirada. E aún anda suelto, aún anda suelto. Foi um texto, gente, de 2008, olha só, o texto mais antigo, um fragmento. Vamos à correção da última questão 5 do Enem, 2023, de espanhol. A letra da canção Que Quede Claro, da banda cubana Orixás, revela a... Vamos ler os itens? A. Indignação diante do desrespeito à diversidade. B. Violência característica das grandes metrópoles. C. Preconceito da sociedade com relação ao misticismo. D. Descuido da população com os sonhos dos imigrantes. E. Falta de segurança existente no transporte público urbano. Vamos ver com bem calma, né? Que o Enem ele tem muitas pegadinhas. A letra da canção Que Quede Claro revela... Vou voltar aqui mais acima para vocês reverem aqui. A letra da canção Que Quede Claro. E fala, né? Por exemplo, né? Como é possível que se cierre tantas bocas, tantos ojos, tantas puertas, mutuamente ante um acto xenofóbio, né? Fala das pessoas que às vezes não querem se envolver, né? Elas percebem um ato de preconceito, mas elas têm medo de dizer alguma coisa, né? Então, essa é a questão 5 do Enem 2023. Se você marcou a letra A, você acertou. Revela a indignação diante do desrespeito à diversidade. Porque não é respeitoso, né? Tratar mal as pessoas por sua raça, cor, né? Até mesmo nacionalidade, né? Então, esse texto da prova do Enem, questão 5, tratava isso. Então, só para recapitular com vocês, gente, as 5 questões de espanhol do Enem 2023. Questão A, questão 1, item A. Questão 2, item A. 3, item E. 4, item B. E 5, item A. Espero que vocês tenham gostado da correção da prova de 2023. E para você que acompanhou a correção e não se saiu muito bem na prova de linguagens, pretende refazer o Enem ano que vem de novo, estou aqui para lhe ajudar. Pode deixar os seus comentários no final dessa live. Lembrando também que eu peço que vocês encaminhem esse vídeo para o máximo de amigos, familiares que vocês conhecem, que possam ter feito a prova de ontem e se beneficiem dessa correção. Aguardo vocês nas próximas lives. Até mais. Obrigada pela participação de vocês e uma boa noite.